Exaltado seja o nome do Senhor. Alguém tem algo para monitorar o meu coração? Porque ele está batendo rápido e forte. O púlpito não é brincadeira, meus irmãos. O púlpito, ele traz responsabilidades. E a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz para nos ensinar, nos exortar, nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Não obstante, nós devemos estar sempre focados na palavra do Senhor neste momento, para que a mesma venha falar conosco, venha de encontro aos nossos corações, seja qual o recado que Deus tenha para nós. Amém. Só vou beber um pouquinho de água. E os convido para abrir a palavra do Senhor em Mateus 13. Nós vamos ler do 44 ao 46. Estaremos falando aqui sobre duas parábolas. A parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. Mateus 13, do 44 ao 46. O que há de mais caro no mundo para se comprar? E se vocês tivessem muito, mas muito dinheiro, o que comprariam? Existe algo precioso que vocês desejam que faça e seus olhos brilharem, o coração disparar e sair do compasso? O dinheiro é uma coisa boa quando nós utilizamos com inteligência. Já aprendemos, nós que somos filhos de Deus, que devemos estar sempre cuidando daquilo que Deus prepara para nós. Então, muitas vezes, o salário ao qual nós ganhamos, ele se torna pequenos tesouros, pequenas pérolas em nossas mãos. Porque muitas pessoas neste mundo não têm nem aquilo que nós temos. Mas quando nós nos comparamos com outros milionários, de fato, nós somos como aqueles que não têm o que nós temos, né? Somos considerados pobres, miseráveis, perto das grandes fortunas, por exemplo, dos nossos jogadores de futebol mais badalados que tem aí hoje, né? Podemos citar a seleção brasileira inteira, por exemplo. Somos nada. Mas o que nós faríamos? Será que faríamos o correto, com um grande tesouro, com as pérolas que poderíamos angariar aí nos mares, nos rios? Será que faríamos o correto, mesmo sendo conhecedores da palavra? Mas esse tema, ele nos traz um grande ensinamento nesta noite, porque são dois temas que o próprio Jesus trouxe para aquelas discípulos que estavam com ele ali e aquelas pessoas que o seguiam naquele momento, né? Que ele nos trouxe o ensinamento que diz assim, Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro, oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordando de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo.
O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Amém. Aqui nós temos duas histórias contadas por Jesus de forma prática, por parábolas, para ensinar aquele povo da forma mais simples que eles pudessem entender. E por que ele usa essas parábolas? Do cotidiano daquelas pessoas. Muitas vezes nós vemos ele falando sobre dracma, vinha, né? Sobre a videira. Por quê? Era a economia local daquela época, ali na Palestina, em Israel, coisas do cotidiano. E aqui não foi diferente. Aquele homem estava andando pelo campo. O que ele estava fazendo ali? O texto não fala, mas diz que ele estava andando ali no campo e, em certo momento, achou um tesouro que estava naquele campo. Achou e escondeu. Provavelmente, pode ser que ele era um trabalhador que estava naquele campo, trabalhando para alguém, ou estava andando no campo para arrendar aquele campo. Vocês sabem o que é arrendar? Alugar o campo de alguém para plantar e, em um certo momento, às vezes divide, né, o valor do lucro ou por mensalidades, ou até mesmo para negociar. O certo é que ele estava andando ali e, de repente, tropeçou em algo muito valioso. E o que ele fez? Pensou: eu preciso comprar este campo. Mas ele foi desonesto? Não. Escondeu aquele tesouro, sabia que tinha talvez o valor, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Porque se ele pegasse aquele tesouro, ele estaria cometendo algo ilícito. E as leis ali, principalmente do Oriente Médio, até os dias de hoje, nós vemos que são leis severas, né? Tem lugares que são tão severas que, quando é mais leve, ele já mata. Matou, acabou o sofrimento. Mas muitas vezes corta uma mão, corta outra, certo? Então ele sabia que teria problema se ele pegasse esse tesouro, mas ele fez diferente. Trabalhou, vendeu tudo que tinha e comprou o campo. Glória a Deus por isso. Fez o que era certo. O outro homem, o segundo homem, era um negociante de pérolas, um conhecedor experiente, que tinha como missão de vida achar as melhores pérolas para negociar e ter muito lucro. Ele já há muito tempo vinha procurando uma pérola perfeita, né? Estudando esse texto, fui ver como é produzida as pérolas até os dias de hoje, e já estão fazendo, posso dizer, fazendas de pérolas, que eles chamam assim, né? Então, em alguns lugares estão criando aqueles molúsculos lá, as conchas, e saem algumas pérolas. Perfeitas como a de Deus? Não, porque o que Deus faz é perfeito. Então saem pérolas compridas, como essa ponta de caneta, sai um pouco arredondada, tal, mas de vez em quando sai uma perfeita. E eles se alegram. E, de certa forma, este homem, procurando algo perfeito que ele pudesse negociar, ele achou a pérola perfeita que ele queria. E como o primeiro homem, o que ele fez? Voltou, vendeu tudo o que possuía e adquiriu aquela pérola, que com certeza ia lhe render um lucro muito grande, ia pagar todas as suas despesas, talvez ficaria rico, porque são coisas muito difíceis de se achar até aos dias de hoje, né? Pérolas, ouro, prata, nós vemos aí a produção como é difícil. Então são elementos da natureza que Deus criou, que tem um valor muitas vezes imensurável,
e para achar isso, pessoas são contratadas e sofrem muito, ganham pouco, sofrem muito, para alguém ser beneficiado por aquele tesouro. Mas o que nós vamos aprender aqui nesta noite é que, em primeiro lugar, o reino de Deus é um tesouro incomparável, incomparavelmente muito melhor e maior do que qualquer tesouro que nós podemos encontrar e ganhar em nossas vidas. Quando nós lemos o início do versículo da parábola, diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro. Então Jesus está dizendo que o reino dos céus é semelhante a um tesouro. Ele nos ensina que o reino de Deus é o maior tesouro que alguém pode ter. Esse reino é tão precioso que nada se compara a ele. E além de nada se comparar ao reino de Deus, nada pode comprá-lo. Aí me vem à mente a nossa salvação. Podemos comprar a salvação? Conseguimos convencer a Deus que Ele pode nos salvar? Não. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós, para que pudéssemos obter a salvação. Então a salvação e este tesouro encontrado por estes homens, ele foi de repente, gratuita, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então o reino de Deus é um tesouro imensurável, incomparável, inenarrável. Quando lembramos que Paulo subiu aos céus e viu coisas e ouviu coisas que não é lícita falar aos homens. Imaginem só quando estivermos lá neste reino que é incomparável a qualquer tesouro que nós podemos ver nesta vida. O reino de Deus é a vida eterna, que está proposta aos que reconhecem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de vossas vidas. E viver para Jesus, o nosso maior tesouro, é a maior alegria que podemos encontrar nesta vida. O que pode ser comparado a ter o perdão de pecados, a presença de Deus é a certeza da vida eterna em nossas vidas. Então nada se compara em ter perdoados os nossos pecados, porque foi pago um alto preço. Jesus naquela cruz, em certo momento, ele disse: tetelestai, está pago. E a nossa salvação, paga por Jesus Cristo, seu sangue escorrendo, sendo aspergido pelos seus eleitos. Não há nada que possa pagar, não há tesouro maior que receber a vida eterna através do teu Filho Jesus Cristo. Deus, Ele entrega o seu Filho, porque ninguém poderia encontrá-lo. Ninguém tem a capacidade de buscar a salvação por si só, ou por meio de algo que pudéssemos chegar. Porque disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós não podemos adentrar no reino do Senhor, que é o maior tesouro que podemos obter aqui, hoje, nesta vida, se não for por meio de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é esta porta que nos leva até Deus. Ele é o nosso tesouro maior. Também em Mateus 6,33, ele diz que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas essas coisas serão acrescentadas. Naquele momento ele está falando ali sobre as coisas básicas desta vida, roupa e alimento. Então, sem Jesus à frente de nossas vidas, nós não somos nada, ainda que tenhamos os maiores recursos deste mundo. Sem Cristo nada somos, mas com Cristo no barco tudo vai bem, não é isso? Ponto 2. Quem encontra este tesouro encontra tudo.
Quando nós olhamos no mesmo versículo, ali no final, e diz: e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Aquele homem, ele ficou transbordado de alegria quando encontrou aquele tesouro, e não pensou duas vezes em vender tudo o que tinha para que aquele tesouro de forma lícita fosse dele, porque a partir do momento que o campo era dele, o que achou ali é dele. Ele pode dizer aos quatro cantos daquela cidade: eu achei um tesouro no meu campo que eu comprei. E com alegria e com perseverança, aqui eu lembro a vocês e a mim que nós somos e devemos ser perseverantes na salvação, porque aqueles que perseverarem até o fim achará graça diante do Senhor e será encontrado como mordomos fiéis. E é isso que nós queremos e pretendemos. Quando Cristo vier nas nuvens com poder e glória para buscar a tua igreja, que Ele nos encontre como mordomos fiéis, que maneja bem a palavra e que trata a palavra do Senhor como pérolas divinas. Porque o próprio Cristo diz que nós não devemos jogar pérolas aos porcos. Não insistir com pessoas que estão desdenhando da sua palavra. Então a palavra do Senhor também é pérola, e pérolas vivas que nos traz a salvação. É a palavra viva, eterna, que desde o Velho Testamento ao Novo, ela se completa e salva vidas por meio do maior tesouro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ainda, somente Cristo nos oferece a alegria completa e verdadeira. Só Jesus nos oferece tudo isso. Só Jesus nos completa. Em João 6,35 ele diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O que é isso, meus irmãos? Se entregarmos as nossas vidas a Jesus hoje, aquele que não conhece a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, não é o nosso caso aqui, se entregar, não vai mais passar fome porque conhece Jesus? Não. Ele está falando que Jesus não está falando de pão e água literalmente. Ele está nos mostrando que sem comer e sem beber não podemos viver. Nós precisamos de água para suprir as necessidades do nosso corpo, certo? Para hidratar. E também precisamos de comida. O pão representa a comida para sobreviver, né? Para fortalecer o nosso corpo. Então é isso que ele está dizendo: sem mim vocês não são nada. E é isso que nós devemos sair daqui nesta noite, com a nossa consciência, sabendo que sem Jesus nós não somos nada. Por isso nós devemos ter Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. Ele está nos mostrando que a palavra dele nos mantém vivos, mesmo em meio às tribulações que nós estamos vivendo neste tempo. Quantas pessoas estão sendo perseguidas neste momento? Quantas pessoas estão sem o pão, sem a água, mas estão firmes? Você nega Jesus Cristo? Não, porque eles sabem que o maior tesouro é o reino dos céus, e lá não haverá nem choro, nem ranger de dentes, para aqueles que creram nele. Bem-aventurado os que creram e não, os que não viram e creram, certo? Esta palavra eu falei de manhã para as nossas crianças, que no Velho Testamento o povo de Israel esperava por um Messias. E nós que vivemos hoje, esperamos pela volta do Messias, que é o nosso Senhor e Jesus Cristo, que morreu por nós e voltará nas nuvens para buscar a igreja, certo? E o terceiro ponto: vale a pena abrir mão de tudo por esse tesouro. Mateus 13:46 diz: ao encontrar a pérola preciosa, o comerciante vendeu tudo o que possuía, semelhante ao primeiro. Então, quando encontramos Jesus, temos que abrir mão
de tudo para segui-lo. Não precisamos vender todos os nossos bens, mas temos de abrir mão de hábitos que desagradam a Deus e nos afasta dele. As crianças que estão aqui nessa noite, prestem atenção, abram mão daqueles hábitos que o mundo tem oferecido a vocês, porque estes hábitos fazem que vocês desobedeçam pai e mãe, desobedeçam ali na escola os seus professores, sejam servos fiéis desde a tenridade para agradar ao nosso Deus, e que vocês encontrem também este tesouro. Os nossos jovens da UPA, obedeçam pai e mãe, ajude no seu lar. Se a sua mãe trabalha, o seu pai trabalha, ajude ali para que haja harmonia no lar e que vocês possam estar agradando ao Senhor, cumprindo os mandamentos do Senhor. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias aqui na terra. Isto é agradável ao Senhor. A nós, maridos, ajudemos as nossas esposas, pois elas foram criadas da costela de Adão, ao lado para ser companheiras, não para que nós venhamos pisar nela, se ela fosse feita da parte de baixo, ou se ela fosse de cima, para mandar em nós, mas nós devemos ser servos fiéis, porque são pérolas em nossas mãos, que o próprio Deus colocou em nossas vidas. Então nós devemos honrar o nome do Senhor com essas pequenas coisas do dia a dia também. Mas não precisamos vender todos os nossos bens, como eu disse, e nem abrir mão de nada, porque Cristo fez tudo por nós, para que nós alcançássemos a vida eterna por meio dele. Mas muito mais nos ensina em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando nos tornamos filhos de Deus, recebemos uma nova vida. Tudo se torna diferente e devemos buscar a nossa santificação todo dia, para que abandonemos tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Que cada dia mais nós possamos ser filhos obedientes à palavra de Deus, porque a vida de Jesus foi ceifada, e ela foi ceifada para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E para que nós tenhamos esta vida, nós devemos fazer como estes dois homens fizeram. Eles venderam tudo o que tinham com alegria. E a nós? O que nós devemos fazer? Nós devemos ser prudentes, nós devemos ser pessoas que perseveram, nós devemos ser filhos que obedecem à palavra do Senhor todos os dias de nossas vidas, para que nós alcancemos coração sábio. E terminando este sermão desta noite, meus irmãos, eu gostaria de fazer uma aplicação para nós. O reino de Deus é valoroso. A joia mais preciosa que alguém pode encontrar e viver para este tesouro é a melhor escolha das nossas vidas, a decisão mais importante. Quando encontramos a Jesus, nossa vida é transformada e devemos nos alegrar com isso e nos esforçar para viver de modo agradável ao Senhor. Que isto seja uma verdade na minha vida e na vida de vocês, para que cada dia mais o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, possa nos conduzir para que nós venhamos a ser santificados pela Tua palavra e por tudo que Ele tem nos dado.